Bem-vindo ao canal Anestesiando. Hoje nós vamos discutir sobre os principais diuréticos. Vamos começar revisando a estrutura do túbulo contorcido proximal, que é onde agem os inibidores da anidrase carbônica. Então aqui a gente tem uma célula do túbulo contorcido proximal. Do lado intersticial ela vai ter a bomba sódio-potássio. Vai haver o transporte de glicose pelo transportador GLUT e vai haver o cotransporte de sódio e bicarbonato para o interstício. Do lado luminal, a gente vai ter o cotransporte de glicose e sódio, o cotransporte de sódio e aminoácidos e o contratransporte de sódio e hidrogênio. A gente também vai ter a secreção de metabólitos e outras moléculas como medicamentos. Nesse caso, a gente tem que evidenciar o transporte de bicarbonato e também o transporte de hidrogênio, que são importantes para a ação de diuréticos. Então, a gente vai ter os inibidores da anidrase carbônica. Elas são drogas que agem no túbulo contorcido proximal, no metabolismo do bicarbonato e do hidrogênio. Então, a gente tem uma versão aqui mais simplificada da célula, só com os transportadores que nos importam no momento. E a gente vai ter a anidrase carbônica no interior da célula, catalisando a reação do CO2 com a água, levando à produção de ácido carbônico, que vai se quebrar em bicarbonato, que sai de volta para o sangue, e em H+, que é secretado para o lúmen, sendo eliminado na urina. E do lado luminal, a gente também vai ter outra anidrase carbônica que faz a reação inversa. Então, a partir do H+, e do bicarbonato, é gerado CO2 e água, e esse CO2 pode voltar para a célula, reiniciando o ciclo. Os inibidores da anidrase carbônica têm como efeito final a permanência do bicarbonato, do sódio e do potássio no interior do lúmen, levando à produção de uma diurese alcalina. Os pacientes que fazem uso dessas drogas podem desenvolver acidose metabólica e hipocalemia. Essas drogas são utilizadas no tratamento de alcalose de contração por uso excessivo de diuréticos de alça, no tratamento do glaucoma agudo, pois causam uma redução do humor aquoso, e também é descrito o uso para aumento do drive respiratório em pacientes com apneia. Agora, vamos revisar a estrutura da alça de Henle. A alça de Henle possui uma porção fina descendente, uma porção fina ascendente e uma porção espessa. As porções finas são permeáveis à água, enquanto a porção espessa ascendente é impermeável à água. O nosso próximo grupo de diuréticos é o dos diuréticos osmóticos, cujo principal representante é o manitol. Eles agem no túbulo contorcido proximal e nos segmentos permeáveis à água da alça de Henle. Eles são livremente filtrados pelos glomérulos e sofrem pouca reabsorção. Conforme a água vai sendo reabsorvida, o manitol vai se tornando concentrado no lúmen e impede a reabsorção de mais água. Os diuréticos osmóticos também levam a um aumento do volume plasmático e do fluxo sanguíneo renal. Eles são usados em edema cerebral
e também na profilaxia de lesão renal aguda em receptores de rins de cadáveres. Eles podem causar sobrecarga hídrica, edema pulmonar, hiponatremia, hipercalemia e acidose em pacientes com insuficiência renal, podendo levar à necessidade de diálise de urgência. O manitol disponível para uso em centro cirúrgico, em geral, é o a 20%, que tem 20 mg por ml. A dose para efeito máximo e imediato na hipertensão intraocular e intracraniana é de 1,5 a 2 gramas por quilo em 30 a 60 minutos. Mas, em geral, uma redução máxima da PIC pode ser obtida com 0,25 gramas por quilo de 6 em 6 horas a 8 em 8 horas. A administração do manitol precisa ser lenta, pois o aumento súbito da osmolaridade pode causar vasodilatação cerebral e elevar a PIC, que é exatamente o que não desejamos. Em pacientes com quebra importante da integridade da barreira hematoencefálica, como em caso de TCE grave, há o risco de não eficiência do manitol ou de efeito paradoxal. Nesses casos, pode-se tentar o uso empírico de só uma dose baixa do manitol e, se surtir efeito, repetir. Mas se não surtir efeito, não utilizar novamente. É importante dosar a osmolaridade sérica com o uso desses diuréticos, considerando o limite máximo de 320 miliosmóis por litro. Agora, vamos discutir um pouco sobre os diuréticos de alça. O mais famoso deles é a furosemida. Mas também temos a bumetanida e a torsamida. Eles agem na porção ascendente espessa da alça de Henle e inibem o transportador sódio-potássio 2-cloreto, impedindo a reabsorção desses íons. Uma grande quantidade de NaCl chega ao néfron distal e não consegue ser reabsorvida. Então, são formados volumes elevados de urina diluída. Também levam ao aumento da excreção de cálcio e de magnésio. Então, aqui nós vamos ter uma célula da alça de Henle. Do lado intersticial, que vai para o sangue, nós temos a bomba de sódio e potássio, também a reabsorção de cloreto e de potássio e a reabsorção paracelular de cálcio e de magnésio. Do lado luminal, nós temos o transportador sódio 2-cloreto e potássio, que é o transportador inibido pelos diuréticos de alça. Os diuréticos de alça podem causar hipocalemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, hipovolemia, insuficiência renal aguda e ototoxicidade. Eles são utilizados no tratamento de edema agudo de pulmão, hipercalemia, hipermagnesemia, hipercalcemia, hipertensão arterial e edema relacionado a doenças cardíacas, hepáticas e renais. Na emergência, a dose inicial de furosemida é de 40 mg endovenosa. Se necessário, repetir 20 a 40 mg após 20 minutos. E a dose máxima por dia é de 100 a 300 mg. Agora, vamos revisar a estrutura do túbulo contorcido distal. No túbulo contorcido distal, a gente vai ter do lado intersticial a bomba de sódio e potássio.
e do lado luminal a gente vai ter um cotransporte de sódio e cloreto. E é esse cotransporte que é inibido pelos diuréticos tiazídicos. Em relação aos tiazídicos, eles agem no túbulo contorcido distal e bloqueiam o cotransporte de NaCl na membrana apical, impedindo a reabsorção de NaCl a partir do lúmen tubular. Eles também aumentam a excreção de magnésio, mas inibem a excreção de cálcio. São utilizados como antihipertensivos. Podem causar alcalose hipoclorêmica, hiponatremia, hipocalemia, hipomagnesemia, hiperuricemia e hiperglicemia. Por último, nós vamos ver a estrutura dos túbulos coletores. Neles vão existir células principais e células intercaladas. As células principais vão ter do lado intersticial a bomba de sódio e potássio, e do lado luminal vão ter o transporte de sódio, a saída de potássio e também o transporte de água a partir das aquaporinas 2. E as células intercaladas vão ter do lado intersticial um contratransporte de sódio e hidrogênio e um contratransporte de bicarbonato e cloreto. E do lado luminal vão ter uma bomba de potássio e hidrogênio e também uma bomba de hidrogênio. Sendo que nos dois casos o hidrogênio é secretado no lúmen. Aqui cabe ressaltar que nas células principais ocorre uma reabsorção de sódio por conta dos transportadores do lado luminal e da bomba de sódio e potássio do lado intersticial. Vamos revisar as ações da aldosterona, que é um hormônio esteroide produzido pelas suprarrenais, que tem ação na alça de Henle, no túbulo contorcido distal e nos túbulos coletores, levando a uma reabsorção de sódio e água e também a uma perda de potássio e hidrogênio. A aldosterona é importante pois existem diuréticos inibidores da aldosterona, sendo o principal exemplo a espironolactona. Portanto, ela vai causar o efeito inverso, levando a perda de sódio e de água e a reabsorção de potássio e hidrogênio. Por isso, ela é conhecida como um diurético poupador de potássio. Essa classe de diuréticos age nos túbulos coletores, levando a perda de água e sódio e reabsorção de potássio e hidrogênio. A gente tem, então, os inibidores da aldosterona, a espironolactona, e a gente também vai ter a milorida e o triantereno, que vão causar as mesmas ações a partir da inibição dos canais de sódio luminais nas células principais, enquanto a falta da aldosterona vai causar a diminuição da produção desses mesmos canais. Esses diuréticos são utilizados para promover um aumento da diurese sem perda de potássio. Eles são usados no tratamento de doenças que cursam com hiperaldosteronismo, como a cirrose com ascite e a insuficiência cardíaca. Eles podem causar hipercalemia e acidose metabólica hiperclorêmica e hipercalêmica. Eles também podem causar sintomas antiandrogênicos, como impotência e ginecomastia. Obrigada!